levantar nossas mãos por um momento. Queremos tomar a palavra do Senhor, queremos nos deleitar na palavra. Ela é viva. A palavra de Deus não é simplesmente um livro, a palavra de Deus é uma pessoa viva chamada Jesus. Não nos aproximamos da palavra só para estudar, não é isso. Queremos deixar o nosso coração experimentar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nesta noite, Ele tem nos trazido até aqui, não como um programa de 70 horas. Queremos estar. A nossa fé não é simplesmente uma religião, é um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento, tudo que nós queremos é conhecer o Senhor, conhecê-lo mais, conhecer a Sua palavra, seus propósitos para a nossa vida, experimentando todo o favor que Ele tem para o nosso viver. Por isso, nós vamos orar agora. Levante a mão do seu irmão e você vai orar. Ore dizendo assim: ó Deus e Pai, em nome de Jesus, venha falar ao coração do meu irmão, que nesta noite ele seja edificado pela Tua palavra, consolado, exortado, que a Tua palavra nos traga entendimento. Ó Deus e Pai, eu coloco a vida do meu irmão como barro nas mãos do oleiro. Ele também está em Tuas mãos, e que Tu possas usar a Tua palavra para moldar nele o Teu propósito e a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Normalmente podemos tomar esse texto e fazer dele uma aplicação apenas dentro da moldura familiar. Mas o que ele está nos mostrando aqui em Efésios capítulo 5, 22 em diante, é o sonho, é o propósito, é o ideal do Senhor para as nossas vidas. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes também alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O verso 27 diz, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Talvez alguns venham dizer, mas isto é lá para a glória. Depois que nós morrermos, a igreja vai ser apresentada santa e sem defeito.
Aqui nós temos que nos contentar e viver com a desgraça em nossa vida. Em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, o verso de número 24. Judas, o verso 24. Antes do Apocalipse, temos a carta de Judas. Não é o Judas Iscariotes, nem o Judas que as pessoas malham por aí. É o Judas, irmão do Senhor Jesus. O verso 24 diz, leia comigo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ora, aquele que é poderoso para os guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Imaculados diante da sua glória, sem mácula alguma, hoje. Não é para depois da morte, imaculados. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Será que é um imaculado? Vamos assentar. Meus irmãos, quando Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden, e diz a palavra que na viração do dia, Deus comungava com o homem. Deus falava, o homem ouvia. O homem falava, Deus ouvia. Havia uma comunhão, um relacionamento perfeito entre os dois, Deus e o homem. Havia comunhão, relacionamento. Deus criou o homem exatamente para isto, para relacionamento com Ele, comunhão com Ele. Quando o homem pecou, passou a existir o quê? Uma separação. No momento quando o homem perdeu a comunhão com o Senhor, no momento quando o relacionamento foi quebrado, o homem passou a viver um momento de desgraça na vida, porque ele deixou de conhecer Deus. O medo, aquele sentimento de condenação, aquela desgraça do sentimento de inferioridade tomou conta do coração do homem. Por isso, o homem se escondeu de Deus. Antes ele não se escondia. O homem não tinha nada para que pudesse interpor entre ele e o Senhor. Havia comunhão plena, mas agora depois do pecado passou a existir a separação e o homem se escondeu. Por isso que no jardim a voz do Senhor disse: Adão, onde estás? Não era que Deus não estivesse vendo Adão, ele sabia. Mas era como se o Senhor estivesse dizendo: Adão, como estás? Existem duas palavras na Bíblia que elas se confundem. E que se nós não tivermos o entendimento pleno destas duas palavras, nós sempre vamos viver uma vida assim, meio pela metade. E a falta do conhecimento de quem nós somos, de quem somos nós em Cristo. Há muitos que imaginam a vida vitoriosa apenas depois da morte, como se Deus precisasse da morte para completar a obra da redenção. Não. Durante essas 70 horas de culto, muitos dos pastores da igreja pregaram sobre a redenção, sobre a morte, sobre a cruz, sobre a vitória, sobre a ressurreição. Mas a vitória absoluta do Senhor. Quando nós lemos a Escritura, diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Ele tem cara de vencedor?
Há muitos que têm uma compreensão teórica, mas parece que no dia a dia ele é um perdedor. Perde. Parece que alguma coisa não está chegando. E se você continua vivendo uma vida de fraqueza, de decepção, é porque muitas vezes você não sabe quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. E a grande necessidade da igreja nesta hora é conhecer o que somos em Cristo. E como Deus o Pai nos vê e como Ele nos considera. E diz aqui que o Senhor diz que somos imaculados. Aí você diz, pastor, o senhor está falando e tal, mas na minha vida não é isso não. Eu sou realmente assim, cheio de mácula. E uma das artimanhas de Satanás é exatamente nos fazer crer que nós não somos. Porque aquilo que Deus nos dá é tão grande. E algumas pessoas dizem, não, eu tenho que viver uma vida miserável porque não é assim. Por isso, eu quero falar com meus irmãos hoje à noite sobre essas duas palavrinhas, que elas se misturam numa só. É a palavra justificação e justiça. Vamos falar? Justificação e justiça. Justificação é um ato declaratório de Deus. Deus nos declara justos. Jesus não apenas morreu por nós, no sentido de morrer para nós não irmos para o inferno. A salvação é muito mais do que a nossa não ida para o inferno. Há muitos que guardam no coração um sonho, como os negros americanos, que os cânticos, a maioria dos cânticos, são apenas cânticos do futuro, do céu, do celeste por vir. E eles dizem nos cânticos, aqui nós sofremos, aqui nós apanhamos, aqui nós choramos, mas um dia vamos para o céu, e lá tudo vai acabar. Mas aqui vive uma vida miserável. Não é assim. Não é guardarmos no coração apenas a esperança do celeste por vir. É vivermos aqui. Justiça. O que é isso? Dentro do contexto da palavra de Deus, nós vamos perceber que justiça é a habilidade para estar na presença de Deus o Pai, sem o sentimento de culpa, de condenação ou inferioridade. Isso que é justiça. Vamos falar juntos? Olha, isso é rápido, não é? Vamos ler? Justiça significa a habilidade para estar na presença de Deus o Pai, sem o sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. Quando Deus criou o homem e o colocou ali no jardim, havia entre ele e Deus, o quê? Uma comunhão plena. Quando a comunhão foi quebrada pelo pecado, quando a injustiça tomou conta do coração do homem, a primeira coisa que brotou foi a consciência maculada. O homem se escondeu. Antes, o homem tinha prazer. Está chegando a hora, eu vou encontrá-lo, vou caminhar com ele. Eu não sei como que era aquela caminhada, mas no mundo espiritual havia aquele relacionamento. O homem era cheio de luz, não havia nada para interpor, havia graça, havia vida. Por isso, meus irmãos, nós podemos quase que afirmar que toda palavra, até a crucificação do Senhor, é como se fosse a descrição de um romance glorioso de Deus, no sentido de restaurar o homem para que ele pudesse ter comunhão com ele. Mas essa comunhão, o homem só pode experimentá-la vivendo assim, a justiça, experimentando de uma forma a graça do Senhor,
aqui no presente. Muitos dizem, eu tenho que viver, eu não posso viver assim. Eu tenho que alcançar por mim mesmo, meu esforço, a minha garra. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça, aos olhos do Senhor, são como trapos de imundície. Ou seja, os leprosos, os feridos, aquelas bandagens que colocavam, aquilo ficava cheio de pus, uma situação assim feia, nojenta, mal cheirosa. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça diante do Senhor são como aqueles trapos, nada. Nós não alcançamos isto de estar diante do Pai com um sentimento, a não ser o sentimento de culpa, de uma consciência ferida, doída, a não ser quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, nós nascemos de novo. E no ato do novo nascimento, Deus nos declara justos. A justiça, ela não cresce. A fé cresce. A santidade cresce. Mas a justiça é um ato de Deus. Deus nos declara justos. Agora, a grande dificuldade é que tem pessoas que não conseguem viver isto. Está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, o versículo 1, esta declaração. Vamos dividindo nossas Bíblias com quem está ao nosso lado, porque os arcanos celestiais veem os nossos corações pela palavra. Está escrito em Romanos 8, 1, agora, vamos falar? Agora, não é depois da sua morte, não é depois de todo o sofrimento, não é no celeste porvir, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o versículo de número 33, 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. A justificação não é um prêmio, não é alguma coisa que eu conquistei. Eu não conquistei estar diante de Deus sem culpa. Eu não conquistei estar diante de Deus sem nenhum nível de inferioridade. Eu recebi pela graça do Senhor. Isso que é a justiça. Justiça é a habilidade de estar diante de Deus o Pai, sem nenhum sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. É Deus quem os justifica. Agora, para tomarmos posse disso, eu preciso me viver como Deus me vê. Eu preciso ser aquilo que Deus diz que eu sou. Eu preciso ter aquilo que Deus diz que eu tenho. Por isso eu me volto para a palavra. É ela que vai trazer ao meu coração essas afirmações. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, o versículo 3. Vamos começar vendo quem somos nós hoje em Cristo. Diz assim, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E assim, gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo,
e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quem somos nós? Você não é simplesmente, como alguns afirmam, eu sou um pecador, um miserável, um coitadinho. Não, meu irmão. Quando Jesus foi à cruz, quando ouvimos esse cântico tão lindo, a Via Dolorosa, o Senhor indo, para quê? Todo o caminho, o Senhor se dando, com qual propósito? Se você abrir comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. 2 Coríntios 5, 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, é uma criação diferente daquela lá de Gênesis. No Velho Testamento, todo o esforço do Senhor, todo o esforço da lei, levava os homens a serem apenas servos de Deus. Servos. Quando chegamos no Novo Testamento, percebemos algo tão glorioso, que o Senhor nos faz ser o quê? Seus filhos. O servo tem apenas deveres e obrigações. O filho tem relacionamento, tem comunhão. É diferente. Existem igrejas que são legalistas, que trazem fardos e princípios e doutrinas humanas. Sendo que a fé, o Senhor foi à cruz, morreu, tomou o nosso lugar para nos justificar. Continuando a leitura aqui de 2 Coríntios 5, o verso 18, 2 Coríntios 5, 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, destaque o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando uma pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele nasce de novo. Ele passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura, Deus dá a ele, de uma forma tão clara, a graça de ser seu filho. Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista.
Mas Jesus diz, mas o menor no reino é maior do que João Batista. Ou seja, quando você olha Sansão, Abraão, Davi, tanta gente assim, Jesus disse, entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Aí ele diz, mas o menor no reino é maior do que João. Por quê? Porque no reino, o menor, se você puder conferir dessa maneira, o menor no reino é filho. É filho. E tem hoje Deus, o próprio Deus, morando nele. No Velho Testamento as pessoas estavam mortas. Espiritualmente. Não havia reconciliação. Havia promessas, sombras. Mas não tinha o Espírito Santo. Por isso que lá em Romanos diz que quando Jesus foi à cruz, morreu, ele foi sepultado como filho unigênito de Deus. Mas que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita como filho primogênito de Deus. Porque agora ele teria o quê? Muitos irmãos. Compreende? Quando ele é sepultado como filho unigênito. Quando ele ressuscita, é o filho primogênito. E o filho primogênito, porque outros filhos, quantos aqui podem dizer, eu também sou filho? Está compreendendo? Justiça é a habilidade de estar diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa, de condenação ou de inferioridade. Quando o filho pródigo voltou, era filho, mas o moço estava com o coração, com o desejo de ser apenas um servo. O pai não queria mais um servo, o pai queria o quê? Comunhão. Por isso que quando o moço voltou, ele estava tão preocupado de ficar falando para o pai, pai, eu pequei, pai, eu fiz isso. O pai não queria conhecer o catálogo da desgraça do filho. O que fez o pai? Colocou sandália nos pés do filho, trocou a sua roupa, colocou o anel no seu dedo e o beijava e dizia, filho, filho. O irmão mais velho, ele não tinha saído de casa, mas ele tinha um espírito de servo. Ele criticou o pai, dizia, meu pai, há tantos anos eu te sirvo, e o Senhor nunca me deu nem um cabritinho sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aquele moço estava em casa, mas não desfrutava da graça de ser filho. Quantas pessoas vêm para a fé, mas ele não consegue viver o que seja a graça de Deus. Ele acha que sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Ele começa a entrar por exercícios espirituais. Ele faz isso, faz aquilo outro, 1000 coisas, para agradar o Senhor. Mas não é isto. É tão triste que muitas vezes as pessoas trazem ofertas grandes para o Senhor, quando estão vivendo sob culpa. E aquela ideia pagã de querer aplacar a ira dos deuses, trazendo ofertas. Outros fazem simplesmente por uma forma legalista e não aquela expressão de amor tão profundo para com o Senhor. Diz aqui a palavra no texto que eu li, que o Senhor, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós começamos a entender isto, eu sou a justiça de Deus. Ele me fez justo. E é exatamente isto que Ele me deu, que me fez justo, que me leva a não pecar. Eu não vou pecar, não é com medo da consequência do pecado. Não, não. Eu não vou pecar porque vai ferir o coração da pessoa que mais me ama. É diferente. Por isso que a fé, meus irmãos, ela é um relacionamento com Ele. A reconciliação. Quantas pessoas olham para a cruz e nesses dias da Semana Santa olham e falam e tal. Mas a mensagem é a mensagem da reconciliação. Quando nós começamos a nos ver como Deus nos vê. Olha o que está escrito aqui em Colossenses, capítulo 1, o verso 21 e 22. Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22, dizem assim: E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ah, mas isto é quando eu for para o céu. Lá no céu é que eu vou ser santo, inculpável e irrepreensível. É isso que diz a Bíblia. Está dizendo que isto é para nós hoje. Está dizendo aqui que isto é o nosso estilo de vida hoje. E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Verso 22. Agora. Agora o que é? Agora. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Há muitas pessoas que têm uma compreensão tão infantil. Muitas vezes colocam uma pessoa que não nasceu de novo para confessar pecado. Ah, confessa que você adulterou. Ah, confessa que você mentiu. Confessa que você é um bêbado. Sabe, tudo que a pessoa que não nasceu de novo precisa, o que é? Nascer de novo. O homem natural precisa nascer de novo. Não adianta você encontrar ali uma pessoa drogada e falar: olha, a droga vai te destruir, está te destruindo. Ele está careca de saber que acontece. O que ele precisa, o que é? Nascer de novo. Ele precisa receber a vida de Deus nele. Porque enquanto ele não receber a vida de Deus, sempre estará faltando algo. A nossa fé não é uma imitação da vida de Cristo. Existe aquele livro do Thomas Kemp, tão lindo, chamado A Imitação de Cristo. Mas é uma utopia. Ninguém pode imitar a vida de Cristo. Nós não podemos imitá-lo, a não ser que Ele esteja vivendo em nós. O que é o novo nascimento? É ser transformado em uma nova criatura. E esta nova criação passa a ter o quê? Deus nela. É o que está escrito aqui em Colossenses. Vamos voltar. Colossenses, capítulo 1, o versículo de número 21, foi o que nós lemos. Mas agora observe o que está escrito aqui em Colossenses 1, 13. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha o verso 26, capítulo 1, verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer
qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Nossa fé não é um compêndio doutrinário. Nossa fé é esse relacionamento com Ele. Cristo vive em mim. Paulo dizia, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso que é a fé. No momento que você veio para Jesus, se você nasceu de novo, se você passou a ser uma nova criação, naquele momento, Deus te declarou justo e te deu autoridade para estar diante dele, sem culpa, sem condenação e sem o sentimento de inferioridade. É por isso que enquanto você não viver, enquanto você não estiver vivendo esta realidade, você vive sempre sob culpa, uma vida de fracassos, uma vida de derrota, se assusta com demônios, o diabo dá um grito e você teme. Mas quando você começa a perceber realmente o que está escrito na palavra, voltando aqui para 1 João, vamos ler o texto aqui, em 1 João. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, o versículo de número 13. 1 João capítulo 5, verso 13 diz, estas coisas vos escrevi, vamos ler de novo. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Meus irmãos, a vida eterna é a própria vida de Deus. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna não é aquilo que algumas pessoas falam. Quando nós chegarmos lá no céu, eu vou perguntar para você, há quanto tempo você está aqui? Aí a pessoa vai dizer assim, eu estou aqui há 2 trilhões de anos, há um tempão que eu estou aqui. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna é uma qualidade de vida. É a própria vida do Senhor impartida em nossa vida. Jesus, ele mencionou aos seus discípulos em João 6, o versículo de número 47. João capítulo 6, o verso de número 47, ele diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Vida eterna é o quê? Quantidade de vida. Vida eterna é um lugar onde o relógio, o ponteiro anda tão devagarinho. Não é isto. Vida eterna é a vida de Deus em nós. Passamos a ser participantes da natureza divina. Por isso que Saulo, quando no caminho de Damasco teve um encontro com o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele
Saulo estava perseguindo Jesus ou os discípulos de Jesus? Na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo quem? Os discípulos, homens de carne e osso. Mas Saulo não sabia que Jesus vivia em seus discípulos. Por isso ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você abrir em 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, você sabia que você é de Deus? Se não sabia, fique sabendo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Amém? Aleluia! Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí você diz: eu sou um crente tão fraquinho. É o que o inimigo quer que você saiba. Justiça é a habilidade de estar diante de Deus sem o sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo, seus demônios. E tem muita gente que fica assim tão preocupada com os demos da vida. Tudo é demônio e mil coisas assim. Comece a ver você, meu irmão, como justiça de Deus, tendo o próprio Deus morando em você. Somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos foi dado não para a gente só sentir arrepio. E alguns dizem: eu estou arrepiadinho. Não é assim. Se vier arrepios, tudo bem. Se não vier, você deve estar o quê? Firmado na palavra. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Algo que tem que proteger o nosso coração. Em Efésios 6,14, falando sobre a armadura do crente, diz para tomarmos a couraça da justiça. Tomarmos a couraça da justiça. Que os nossos sentimentos, nosso coração, é nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. Quantas vezes caminhamos mais pelas nossas emoções, uma fé epidérmica, ao invés de caminharmos por aquilo que a palavra do Senhor diz que somos. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga isso. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga para o seu irmão: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu sou a justiça de Deus aqui na terra. Aí você diz: mas pastor, isso é grande demais. Isso é só para o pastor Vanderlei, pastor Paulo César, só para os pastores. Esses homens de Deus vão... Não é assim, meu irmão. Na igreja não tem negócio de clérigo e leigo. Todos nós somos sacerdotes. E todos nós somos a justiça de Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, você está sentado ao lado da justiça de Deus aqui na terra. Amém?
Quantos que estão entendendo? Guarde no seu coração essa verdade, meu irmão. Não deixe de forma alguma perder isto. No Velho Testamento, todo o esforço levava as pessoas a serem e continuarem sendo servos. Na igreja, a igreja é formada só por novas criaturas. Se alguém não nasceu de novo e está na igreja, as coisas não batem. As coisas para ele ficam assim muito difíceis. Meio obrigação, meio dever. Ele não consegue, não flui, falta algo. Toda confusão em casamento, em brigas, dificuldades, confusão de pecado. Porque as pessoas receberam uma ideia satânica dizendo: você tem que pecar. Você tem que pecar. Não tem que pecar nada, meu irmão. Você pode passar um dia inteiro sem pecar. Você pode passar a semana inteira sem pecar. Você pode passar um mês inteiro sem pecar. Mas pastor, só Jesus é que não pecou. Mas onde que está vivendo Jesus hoje? Porque para você pecar, você tem que manietar Jesus. A Bíblia fala muito sobre a consciência na justiça. Eu quero que você abra comigo aqui em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. O versículo de número 1, Hebreus, capítulo 10, de 1 a 4, diz: existe hoje algumas pessoas que querem fazer uma volta ao judaísmo, ou seja, de igreja não tem nada a ver, irmãos, com o judaísmo. A igreja é outro povo, é nova criação. Ou seja, no judaísmo as pessoas são só servos. Na igreja as pessoas são o quê? Filhos. E agora eu fico admirado de ver filhos querendo virar servo. Não é assim. Nós não temos que guardar festa nenhuma. Festa de judeu é de judeu. Festa da Páscoa, isso é de judeu, não tem nada a ver conosco. Nós somos o quê? Filhos. Amém? Pergunte ao seu irmão assim: meu irmão, olhe para mim. Será que eu tenho cara de filho ou de servo? Olha o que está escrito aqui, Hebreus capítulo 10, os 4 primeiros versos. Todos com a Bíblia aberta, ninguém com a Bíblia fechada. Divida a sua Bíblia com seu irmão. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente lhes oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. No velho concerto, cada sacrifício, a pessoa tinha que ficar recordando seus pecados. Antes de imolar, recitavam seus pecados. Mas olha a diferença. No capítulo 10, o versículo 12 e 13. Verso 12 e 13 do capítulo 10 de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Verso 14.
Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma vez para sempre, ele nos declarou justos. E justiça é a habilidade de estarmos diante de Deus sem o sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. Uma única vez. Olha o verso de número 38. Capítulo 10, verso 38. Todavia, o meu justo, o Senhor nos chama assim, o meu justo, viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé. Foi exatamente a descoberta desta verdade que eclodiu o movimento da chamada Reforma Protestante. Esse entendimento, o meu justo viverá pela fé. Eu oro para que nesta noite, meu irmão, essas palavras não estejam entrando apenas pelos seus ouvidos, mas que elas estejam realmente chegando até o seu coração. Porque somente assim você vai viver a realidade da fé. Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 5, o versículo de número 1. Romanos 5, verso 1. Ninguém pode ter paz com Deus enquanto ele não desfruta da justificação. Ninguém pode desfrutar de paz permanente enquanto não estiver vivendo esta realidade. Romanos 5, 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que foi perdido lá no Éden, a paz. Paz é comunhão, paz é relacionamento, paz é ausência de guerra. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando a pessoa nasce de novo, ela é o quê? Reconciliada com Deus. E ela passa a desfrutar exatamente disso aqui, a paz de Deus. Se você abrir em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, o versículo de número 12. Efésios 2, 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Ou seja, a justificação traz isto. Na carta aos Romanos, Paulo desenvolve de uma maneira assim, para não deixar dúvida alguma, que justiça é a habilidade de estarmos diante de Deus, sem este sentimento de culpa ou de inferioridade. Vamos abrir em Romanos, todos nós. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, o verso de número 25. Romanos 4, verso 25. Diz:
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele foi entregue, mas diz, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, quando ele levantou dentre os mortos, assentou-se à direita do Pai, a obra foi completa, e hoje ele nos declara justos. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é justa, é vestida com os atos de justiça de Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, não é para você viver assim, coitadinho de mim, eu tenho que viver assim. Não. A palavra diz aqui em Romanos capítulo 6, o versículo 5. Romanos 6, verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A Escritura diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nossa fé é um relacionamento com Ele. É completamente diferente. Tendo esse relacionamento, tendo esta comunhão com o Senhor, de uma forma como só Ele pode fazer. Vamos nos colocar em pé e abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 dizem assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Hoje tem tanta gente assim cheia de doutrina, você tem que fazer isto, você tem que guardar sábado, e hoje tem pessoas aí com uma mania de sábado. Olha o que a Escritura diz, em Gálatas capítulo 6, o versículo 15, Gálatas capítulo 6, versículo 15, você não pode comer agora um torresminho, e coisa assim. Gente, no Velho Testamento, o princípio da lei, ela serviu para nos levar ao Senhor. A igreja, nós somos filhos. Olha o que está escrito, Gálatas 6, o versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem em circuncisão, mas o ser nova criatura. O que conta é ser uma nova criatura. Pergunte para o seu irmão, meu irmão, você é uma nova criatura? Pergunte, meu irmão, você é uma nova criação? É exatamente isso. Quando a pessoa nasce de novo, explode dentro dela uma nova vida. Ela passa a ser o quê? Uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que a pessoa precisa? Tem gente que fala assim, para de beber, para de fazer isso. Ele não consegue. Você tem que ficar confessando seus pecados. A única pessoa que pode confessar pecado a Deus é quem é nova criação. Em João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só o crente, o salvo, é que pode confessar pecado. Quem não é salvo, não adianta confessar. Ele tem que nascer de novo. Ele tem que ser uma nova criação.
O que conta aqui na vida, a Escritura diz, é ser o quê? Uma nova criação. Em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo de número 30. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo de número 30. 1 Coríntios 1, verso 30 diz assim. 1 Coríntios 1, 30. Diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele, a vida dele. No primeiro capítulo de 1 Coríntios capítulo 1, 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Só pode existir comunhão entre os iguais. Não há comunhão entre luz e trevas. Ou seja, pelo fato de Deus nos declarar justos, podemos ter o quê? Comunhão. Está escrito: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode ter comunhão com Jesus só porque você é justo. Só porque Deus te declarou justo. Você não tem comunhão com Ele como resultado que você conquistou alguma coisa. Por isso a Escritura diz: é Deus quem os justifica. Nossa fé é relacionamento. Nessa noite, quando estamos terminando esse culto, já estamos aqui às 69 horas e 20 minutos. Nesse término nós queremos dizer: Senhor, obrigado pelo privilégio tão grande que o Senhor tem nos outorgado de sermos justos diante do Senhor. Vamos dar nossas mãos por um momento, irmãos. No livro de Jó, no capítulo 33, o versículo de número 26, Jó 33, 26 diz: deveras orará a Deus que lhe será propício, ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Eu quero tomar essa expressão aqui: e este lhe restituirá a sua justiça. Aquilo que nós perdemos lá no jardim, através de Jesus, tudo voltou. Mas voltou de um modo tão glorioso. Meus irmãos, é por isso que o profeta disse: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento. Nessa noite, tenho trazido entendimento aos meus irmãos. E você hoje é muito mais do que um pecador perdoado. Você é muito mais do que alguém que pertence a uma religião. Você está aqui na terra como a justiça de Deus. E a justiça de Deus é esta habilidade de estar diante dele sem culpa, sem condenação, sem inferioridade. Você olha para um demônio e não se sente pequeno diante dele.
O diabo faz careta para você, você não se sente inferior a ele, pela compreensão que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Justiça é isso. Por isso que quando Jesus terminou o Sermão do Monte, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Mas não é buscar catando onde está a justiça, é você desfrutando da justiça de Deus. E ele disse: tudo mais vos será acrescentado. Quantas vezes você está buscando coisas? Quantas vezes a motivação de você estar aqui: está doendo aqui, dói aqui, eu estou desempregado, eu quero uma coisinha. Meu irmão, Jesus cura, Jesus dá coisinha, Jesus dá caminhão, um avião, Ele pode dar tudo. Mas você precisa nascer de novo. Você que já nasceu de novo precisa viver e desfrutar essa realidade de ser a justiça de Deus aqui na terra, de ser o que Deus diz que você é, de ter a comunhão com Ele e manifestar os frutos da justiça. Foi o momento que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está reservada a coroa da justiça. Aprenda, viva isso. Nesta noite não é para você sair daqui cabisbaixo, com sentimentos feridos. É para você sair daqui cheio de amor pelo Senhor. Levante a mão do seu irmão. Diga para ele: meu irmão, eu estou levantando a mão da justiça de Deus aqui na terra. Meu irmão, você tem tudo que Deus diz que você tem. Meu irmão, você é tudo o que Deus diz na palavra dele que você é. E a palavra dele diz que você é a justiça dele aqui na terra. Não se esqueça que você foi vestido com os atos de justiça de Cristo Jesus. E essa justiça te foi dada não pelos seus méritos, mas porque Ele escolheu te dar e te fazer justo. Amém? Vamos aplaudi-lo. Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Bendito seja teu nome, precioso nome, Senhor. Precioso, bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Último texto que eu quero ler, quero que você tome a Bíblia. Em Romanos, fique em pé, Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, verso 9 diz: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e ambas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo homem seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, vamos ler juntos o 21, mas agora, diga para o seu irmão, mas agora, não é depois do céu, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24, olha que coisa linda. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Ele é justo, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, aquele que vem para Jesus, Deus o faz ser justo. Do lado de fora, o nariz dele vai ser o mesmo, o tamanho da orelha, a cor dos olhos. Mas sabe o que acontece? No mundo espiritual, e o mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural, os demônios, os anjos, o veem diferente. Deus, Ele me vê com essa roupa, mas basicamente Deus me vê de um modo diferente. Quando Jesus foi para ser levado à cruz, ele estava vestido com uma túnica. Era uma túnica que não tinha remendos. Era uma túnica inteira, sem costura. Aquela túnica estava manchada de sangue. O sangue da coroa de espinhos. O sangue das suas costas que tinham sido pergastadas pelas chicotadas. Mas eles tiraram a túnica. E os soldados falaram: vamos reparti-la, vamos dividi-la em 4 pedaços, para cada um ficar com um pedaço. Mas um dos soldados falaram: não, vamos lançar sorte. Um vai ficar com a túnica. A justiça de Deus. A Bíblia diz que somos vestidos com os atos de justiça de Jesus. E ela não é costurada. A justiça de Deus é inteira. Ou seja, quando uma pessoa nasce de novo,
Deus a declara justa. A justiça não cresce. Eu nasci aqui no Brasil. Eu sou brasileiro. Eu não sou mais brasileiro hoje com 50 anos de idade do que eu era quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Eu era cidadão brasileiro. O ato de justiça, você é declarado justo diante de Deus. Você não vai crescer em justiça. O conhecimento dela vai te levar a viver uma vida de vitórias. O conhecimento que você é justo vai te levar a viver uma vida não medíocre, não uma vida de pecados. Não adianta você encontrar um irmão muitas vezes assim carnal, cheio, você fala com ele, não bate nada. Mas quando ele tem o entendimento que é a justiça de Deus, a vida dele muda, o comportamento dele muda, o vocabulário dele muda, o modo dele vestir muda, é diferente, porque ele anda como a justiça de Deus aqui no mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículo de número 43, ele disse: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos resplandecerão como o sol. Diga para o seu irmão: meu irmão, eu resplandeço como o sol aqui no mundo.